aqui reunidos nesse dia chuvoso, que parece assim um pouquinho triste, nostálgico, melancólico, né? Traduzindo, difícil pra gente sair de casa, dá aquela preguicinha, mas a vida tá aí fora. A gente tem que correr atrás dos nossos projetos, dos nossos sonhos. E nós estamos muito felizes com a presença de vocês. Logo em seguida, nós vamos iniciar a nossa palestra propriamente dita. Quando eu era pequeno, eu me deitava no banco do quintal. A minha casa tinha um quintal. E ficava olhando as nuvens se movendo lentamente pelo céu azul. E via dragões, pessoas, peixes. Quando me tornei adulto, percebi que não havia mais um quintal em minha vida. Enquanto eu corria em círculos em busca de sucesso, dinheiro, objetos, a beleza da vida escorria diante dos meus olhos. Eu resolvi trocar o senso comum pelo amor. Amor pela vida, amor pelo que eu sou, amor pelos outros, o amor como bússola. Mas não adianta nada falar de amor e não vivê-lo. Eu adotei uma criança. Adotar uma criança passa pela coragem de ser livre, perder as amarras dos mandamentos sociais, conviver com a diferença. Eu compreendi o que é um amor incondicional, revolucionário e transformador. A adoção precisa nascer da vontade de dar afeto. Não se deve adotar uma criança para fazer o bem. O pai adotivo é que é o verdadeiro felizardo. Eu ganhei mais do que ofereci. Há quem se orgulhe do fato de o filho herdar até os defeitos do pai. Esse é um legítimo Silva, tem um gênio horroroso. O filho biológico pode ter meu sangue, mas o filho adotivo tem minha alma. Se o filho biológico perpetua minha existência física, o adotivo perpetua o meu afeto. Saber a verdade sobre a adoção é um direito da criança. Eu aceitei com naturalidade a curiosidade do meu filho. Sempre dei a ele a oportunidade de ir ao encontro de sua história. Quando se semeia amor, nunca se perde a colheita. As pessoas têm medo de que o filho adotivo puxe aos pais biológicos. E se os pais deles forem bandidos, psicopatas? Eu acredito mais no afeto do que na genética. O mal e o bem não se herdam, se aprendem. Eu já tinha filhos. Filhos biológicos, como as pessoas gostam de dizer. Esses filhos são seus mesmo? Quantos são seus mesmo? Esse é seu mesmo ou é adotado? Não. Todos são meus filhos. Todos são meus filhos de verdade e todos são meus filhos de criação. Uma vez, minha filha biológica de 5 anos me disse: pai, eu queria ser sua filha adotiva. Você é minha filha adotiva. Mas eu não sou sua filha biológica? Você é minha filha biológica, sim. Mas eu te amo tanto que te adotei. Eu te amo tanto que te adoto todos os dias. Às vezes a criança adotada testa o pai.
É para saber se o amor dele é confiável. Ela já sofreu demais com a indiferença e o abandono. Eu acredito que o amor incondicional é o antídoto para qualquer sofrimento anterior. Mais de 80 mil crianças e jovens vivem sem família no Brasil. Essas crianças não fazem rebeliões, não cometeram nenhum crime. Só não tiveram a oportunidade de viver em família. Quando abro meu coração para uma pessoa e decido cuidar dela e amá-la, começo a escrever as páginas da minha vida que valerão a pena ser lembradas. Mas é importante garantir esse meu amor fazendo adoção legal. Registrar como filho biológico uma criança adotiva é crime. Começa com uma mentira e mantém o pai refém pelo resto da vida. Hoje de manhã eu acordei bem cedo e fui fazer café. Arrumei a mesa. Dali a pouco iam estar sentadas ali pessoas muito especiais na minha vida. Fui pondo as coisas preferidas delas. Uma gosta de banana, outra de pão com manteiga. O afeto vai se tornando cuidado. Fiquei de pé, vendo a mesa posta para as pessoas que mais amo nesse mundo. De repente, meu velho coração guerreiro se tornou um quintal dentro do peito. Quintal da minha infância, em que minha imaginação via formas nas nuvens. Aceito as crianças, as brincadeiras barulhentas. Vou amá-las intensamente e me esforçar para não atrapalhar seus planos infantis, nem destruir seus quintais. Prometo aprender com elas, a viver com uma simplicidade desconcertante. Prometo rir com elas, rir dos outros e do mundo. Prometo rir de mim. Bom, essa é a nossa palestrante, a psicóloga e escritora Márcia Lopes, que é uma antiga amiga, né, de caminhada aí ao longo desses anos. Gente, boa noite. É claro que é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Olha só, nós vamos falar, o nome da palestra é Adoção, obrigada, muito além de um perfil. Então nós vamos falar dessa coisa mesmo, que a gente tem o direito. Quando a gente pensa em adotar, a gente pensa num bebezinho cor-de-rosa. Isso é direito nosso. Mas nós que estamos do lado de cá, nós pensamos nas crianças que ainda não têm nem pai, nem mãe, não têm vó. Então, vocês têm o direito de ter o perfil que melhor lhes aprouver. E nós temos a obrigação de mostrar para vocês que esse perfil pode ser mudado. Cadê o enter? Computador dos outros, eu sou horrorosa. Vem cá. Passa aqui para mim, fazendo um favor. Obrigado. Vamos lá. Nosso maior medo é do abandono. Para essa dor, ergui altares onde leio escrito a fogo: salva-me, cuida-me, sou como tu. Pode passar. Bom, então, como é que é a história de abrigar? Existe uma família que se torna disfuncional. Vocês sabem o que é família disfuncional? Todo mundo dentro da família tem uma função. O pai tem a função de pai, a mãe tem a função de mãe, tá? O filho de filho, por aí vai. A tia, a avó. Mas há famílias que entram em crise, estão adoecidas, ou por uso de droga, ou por criminalidade, ou por doença mental, e aí as funções não são cumpridas por quem deveria.
Então, por exemplo, uma mãe e um pai alcoólicos, os filhos ligam para a ambulância para recolher o pai, para o bombeiro, os filhos vão ser abrigados. Agora, vamos pensar o seguinte: eu nasci e agora tenho mais ou menos 10 anos de idade. Então, minha mãe é usuária de crack, mas eu sei que ela se chama Maria e que ela lava a roupa para fora e faz faxina. O meu pai, ele já foi preso 2 vezes, mas eu sei que ele se chama José e ele trabalha com solda. Acontece que eles me colocaram em risco, aí veio o conselho tutelar a mando do juiz e eles me levaram para uma casa grande, cheia de criança, mais nova, mais velha que eu, um monte de adulto que eu nunca vi na minha vida. Então, eu não vou dormir mais no quarto que eu conhecia, eu não vou mais comer a comida que eu comia, eu estou num espaço absolutamente estranho, ainda fazendo cara boa, né? Porque, afinal de contas, as pessoas estão me cuidando, as pessoas estão me levando para a escola, estão lavando minha roupa, estão me dando alimentação. Essa ruptura é exatamente igual a uma catástrofe. Se agora caísse uma tromba d'água em Niterói e quando a gente chegasse em casa só tivesse lama, como que a gente ia se sentir? Não tem mais nada, só tem lama, não tem sua casa, você não pode procurar seu cachorro. Dá sorte se achar seu cachorro. Não estou pensando nem em morte de gente, não. Está todo mundo vivinho, mas você não tem mais referência. Até agora, a história dessa criança vinha sendo contada por alguém, de maneira equivocada, de maneira torta, mas ela tinha uma história. Agora ela não pode mais. Então ela vai ter uma ruptura na sua identidade. Uma coisa que me intrigava era achar que criança de abrigo mentia muito. E uma vez eu conversando com a Lídia Weber, não sei se vocês já ouviram falar nela, ela também é uma pessoa que trabalha com adoção há muitos anos, ela falou, é mesmo, isso aí é uma coisa para você pesquisar, porque é fato que eles mentem. E quando eu fui pesquisar, eu descobri que não era mentira. Eles precisavam criar uma história que desse a eles um lugar. Essa história era um mito de realidade e fantasia, porque o que vinha sendo contado se rompeu. E agora o Estado é que se apropriou da história deles. Tinha um monte de técnico no abrigo, psicólogo, assistente social, diretores, que olhavam para eles como mais um caso. E quem sabia a história deles agora era o juiz, e não eles mais. Bom, esse abalo na autoestima pode levar à depressão, tá? E pode causar um empecilho à adoção tardia. Vão menino do botão, vamos lá. Qual que é? Esse aqui que eu tenho que apertar? Tá. A família ainda é o lugar mais seguro para crescer. Então nós não temos muito saída não. É dentro da família que ocorrem as relações mais espontâneas. Que a gente fica à vontade, que a gente pode brigar com o pai e a mãe e depois pedir desculpa, né? Pode ficar brava com o tio, ficar uma semana sem falar e tudo vai ficar legal na foto de Natal, né? Então, e a família é a unidade operacional que dura desde o nosso nascimento até a morte. O ciclo vital familiar, ele vai nos falar de diversos acontecimentos. Toda família, disfuncional ou não, passa por um ciclo vital familiar. E quem fala disso é essa psicóloga norte-americana, Monica McGoldrick. Haha, consegui! Então, quais são os estágios do ciclo vital? Jovem solteiro, né? Estou pensando numa pessoa. Jovem solteiro, então eu terminei a faculdade, eu trabalho, eu viajo, não tenho compromisso com nada e estou vivendo uma vida light. Depois eu me caso e aí esse casal sem filhos tem uma outra unidade do ciclo vital. Aí depois vem a família com filhos, crianças. E filhos pequenos, filhos bebês,
toma uma parte muito grande da terapia de família, porque é uma das maiores crises do casal. E a gente fica nessa fantasia de adotar bebê, o bebê lourinho, o bebê rosinha. Ele vai gerar uma crise. Para a terapia de família, só é família quando nasce o bebê. É o bebê que inaugura a família. Antes disso, a gente é casal. Para o direito, não. Para o direito já é família quando a pessoa se casa. Bom, aí a criança cresce, né, vai para a escola, não sei o que, cresce, vem o adolescente, e aí nós vamos falar de uma crise daquelas. Quem tem filho adolescente pode levantar o braço, porque vai conhecer, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me entende. O que acontece, gente? Enquanto nós temos filhos, crianças, eles querem o nosso olhar. É assim, mãe, ó, sem mão, sem nada. Mãe, vou afundar. Eles querem nosso olhar. Quando eles começam a crescer, eles querem ser ouvidos. E nós não fazemos. Então é assim, mãe, eu tenho um negócio para te contar que aconteceu na escola. Tudo bem, vai contar, mas primeiro lava a mão e senta aí para almoçar. Mãe, mas olha só, sabe aquele menino que eu te falei? Claro que sei, mas você não, come pimentão. Seu pai mandou você comer pimentão. E a gente não vai deixando eles falarem. Eles agora não são mais crianças e a gente ainda não viu. Ai, mãe, mas eu vou fazer uma última tentativa de te contar o que aconteceu. Tudo bem, mas escova o dente. Então, a gente não consegue perceber isso, tá? E aí nós vamos ainda evoluir, família no meio de vida, cada um de nós aqui está no momento do ciclo, e família no estágio final. Bom, cada mudança no ciclo gera uma crise, mas nós vamos falar da crise da adolescência. Então vamos falar dos sinais de crise da adolescência. Teve uma psicóloga argentina, Arminda Berastruri, que ela criou um termo chamado síndrome normal da adolescência, que é ótimo para o psicólogo ganhar dinheiro, tá, gente? Porque leva mais ou menos 8 meses a 1 ano, a mãe leva o filho que ela não está aguentando mais, e a gente vai tratando ele, mesmo que a gente não tratasse, ele ia melhorar, porque essa síndrome passa, tá? A gente às vezes é honesto dizer, olha, eu vou fazer, mas isso vai passar. Não, mas a senhora dá um jeito porque eu estou quase me matando essa criança. Tá bem, então vamos lá. Bom, então ele começa a buscar a si mesmo e a formar a identidade. Mas é diferente, né, gente? Porque assim, ele dorme com um corpo e acorda com o outro. Vocês lembram da adolescência de vocês? De repente levanta de manhã e cai da cama, porque o pé cresceu. Meu filho está prestando atenção, você ainda está adolescente, né? Então, é diferente. A menina dorme com um tamanho de seio e acorda com outro tamanho de seio. As mudanças são muitas e a identidade vai ficando alterada. Eu não sou mais criança, e eu não sou aquela e ainda não sou a outra, né? Esse momento de transição é muito complicado. Aí eles tendem a se unir com o grupo. Por quê? Está todo mundo na mesma vibe, está todo mundo passando a mesma coisa, eles vão se entender perfeitamente. A necessidade de intelectualizar e fantasiar. Então, todo adolescente tem papo cabeça. Eles ficam lá entre eles, entendeu? Aí citam Nietzsche. Agora tem um na moda, Slavoj Žižek. Vocês já viram esse cara? O cara é muito bravo, mas aí a adolescentada toda está no Slavoj Žižek. E temos o ótimo daqui, o Leandro Carnal, esse pelo menos é coerente. E aí eles vão fazendo isso. E as crises religiosas. Se vocês tinham uma religiosidade que era seguida até o momento da adolescência, agora não vai ser mais. Então, ele vai questionar por que você ensinou aquilo, porque o padre estava errado, porque tem padre pedófilo, porque não tá bom. A questão é a fé. Não, mas eu não tenho fé, porque... Bom, e eles vão questionar isso tudo. A distorção da vivência do tempo. Você já viu adolescente pontual? Não tem, gente. Não tem. Você para levantar o bichinho para ir para a escola de manhã, peraí, mãe, mais 5 minutos, mas eu já te dei 15.
que você está fazendo aí? Levanta, seu café já esfriou. E assim nós vamos. Aparece a sexualidade agora, já na forma adulta, né? Porque a expressão da sexualidade nós temos desde bebê. Mas essa sexualidade capaz de procriar e capaz de ter prazer numa relação sexual, ela só é a partir da adolescência. Atitude social reivindicatória, né? Cara pintada, cara linda. Condutas contraditórias, sempre. E a separação progressiva dos pais, que é o que é muito difícil para a gente, enquanto pais. Mas enquanto filhos, nós com certeza fizemos isso. E as constantes flutuação de humor. Neurologicamente, o cérebro de um adolescente, as sinapses nervosas fazem o mesmo movimento do cérebro de uma criança de 3 anos. Então aquele rame-rame, aquela teimosia, aquele, ai meu Deus, como está difícil. Isso porque as sinapses estão se fazendo dessa maneira. Então, a adolescência é o fim da ingenuidade e é uma etapa muito importante na nossa vida. Uma adolescência mal vivida, mal experienciada, vai criar problemas para nós enquanto adultos, tá? É o momento de um projeto de sexualidade, né? Mesmo que a orientação da pessoa, a orientação sexual seja homo, é nesse momento que ela vai perceber isso melhor e vai se apaixonar e vai procurar o parceiro, né? E também é a hora que a gente começa a pensar em definir uma profissão, uma vocação. Isso vai evoluir para assumir a responsabilidade da vida adulta. Então nós vamos pensar agora um pouco, gente, como que um adolescente abrigado vai viver essas fases. Pensa bem. Não tem mãe. Muito embora as crianças, por causa dessa ruptura, quando você chega no abrigo, eles chamam a gente de mãe. Né? A gente fica até de saia justa, porque no início, né, você não sabe, mas tinha um último abrigo que eu trabalhei, tinha um que me chamava de vó. E aí todo mundo debochava, ela não é vó, não, deixa ele me chamar o que ele quiser. Eu sei lá se eu lembro a ele alguma avó que foi boa para ele. Então deixa ele chamar do que quiser, fica à vontade, mas eles fazem essa confusão. Porque as figuras parentais ficaram realmente confusinhas na cabeça deles. Então, a tendência grupal do adolescente abrigado vai ser preservada. Mas a necessidade de filosofar, essa necessidade de viajar na maionese, isso não vai encontrar eco. Eles criticam muito, porque um critica o outro, porque no abrigo, gente, pensa bem, um abrigo com 30 crianças. Se você não colocar normas muito sérias, hora de dormir, hora de acordar, hora do banho, hora da escola, quem vai para a parte da manhã, quem vai para a parte da tarde, você não consegue controlar. É muita gente. Então não é nenhuma crítica a nenhum abrigo, é só mostrar que é inviável você passar a adolescência dentro de um abrigo. Olha, a crise religiosa também não vai ser vivida, porque ou o abrigo é laico, ou ele segue uma orientação religiosa que você não tem saída. Se ele for evangélico, você vai ter que ter uma orientação evangélica. Se ele for católico, uma orientação católica. Se ele for judaico, você vai ter que rezar o Corão, né? Não vai ter muito jeito. Essa experiência de distorção do tempo não tem como. Porque o adolescente abrigado, ele não se apropria do tempo nunca. O tempo é do outro. Onde você está indo? Aí ele pergunta para o motorista da Kombi, onde eu estou indo? É um horário lá que ele vai, ou para o psicólogo, ou para o psiquiatra, ou vai fazer futsal fora da instituição, porque tudo agora é fora da instituição, para que eles possam conviver em sociedade, né? Graças a Deus não existe mais a instituição total em que tudo era dentro da instituição. A sexualidade vai ter que ser reprimida. Você pensa,
como que você tem um abrigo adolescente de ambos os sexos e você promove experiências sexuais? Impossível. Então vai ter que ser uma coisa muito vigiada. Atitudes sociais reivindicatórias não serão aceitas. E aí você vai ficando com um rótulo. Ah, já vai Fernandinho arrumar confusão de novo. Já está aquele menino lá arrumando confusão. Ah, já ligaram para a escola, ele já está arrumando confusão. Que é o normal, né, gente? A gente tem que arrumar confusão na adolescência mesmo. Não é outra época. É nessa hora. Essas atitudes podem ser punidas. A separação dos pais, essa que o adolescente faz lentamente, que ele começa a sair com o grupo, e que ele vai dizendo para o pai, olha, hoje eu vou na balada, você vai só me buscar, e não sei o que. Isso não existe, né? A separação com os pais foi brusca, foi horrorosa, foi traumatizante. Ele até hoje não sabe se ele ama ou se ele odeia. A tristeza desses adolescentes vai ser notória. Nós só podemos formar uma identidade a partir do olhar do outro, não é assim? Então, como é que eu me vejo? Eu me vejo no olhar de cada um. A minha mãe diz que eu sou boazinha, então eu devo ser boazinha, né? Minha mãe está falando que eu sou boazinha. Mas o meu pai diz que eu sou malcriada, então eu devo ser um pouco boa e um pouco malcriada, e a gente vai formando a nossa personalidade a partir disso. E a gente vai ficando nesse lugar, né? Então, o que vão dizendo pra gente, da gente, vai formando a nossa identidade. E a gente vai sendo essa pessoa que os outros veem. A identidade, então, ela vai se construir a partir de todas as etapas que a gente vive. Então, um fato curioso, imagina, gente, quando eu nasci não existia saber o sexo, não tinha ultrassonografia, imagina. Isso foi inventado muito tempo depois. E a minha avó sonhou que eu era uma menina que subia em árvores. Por um acaso eu nasci menina. Ah, gente, eu tinha que ser destemida na infância, nem sempre eu estava disposta. Mas era isso que a família esperava de mim. Quantas vezes eu subi em árvore, depois chorava lá em cima porque não sabia descer. Mas eu tinha que ficar no lugar que a minha avó paterna e meu pai tinham me colocado. Então o outro vai me sancionando, me dizendo quem eu sou, e eu vou evoluindo para uma fase adulta. Quantos olhares eu terei dentro de um abrigo? Não é mais meu pai e minha mãe me olhando e me orientando. Ah, porque também as pessoas vão ser demitidas. As pessoas vão tirar férias. As pessoas... Quantos olhares? Tem a pessoa da noite e tem a pessoa do dia. Né? Agora lá em Barra Mansa, por exemplo, quando teve a última eleição, tinha uma turma no abrigo e as crianças estavam acostumadas. Aí entrou outro prefeito, tirou todo mundo e renovou o pessoal. Aquilo deu muito problema. As crianças já estavam afeiçoadas com o ritmo que tinham. E eu não sei o que vai acontecer agora, porque de novo mudou a política, mudou o partido, mudou o prefeito. Eu não sei o que vai acontecer agora. Mas da outra vez eu estava muito próxima e presenciei sofrimento demais. Foi muito sofrido. Imagina que elas ligavam para minha casa 2 horas da manhã. Tinha umas que eu gostava mais e a gente tinha mais afinidade, ligava 2 horas da manhã para minha casa para dizer do sofrimento. O que eu podia fazer? Difícil, eu tentei fazer algumas coisas. Então, gente, para a gente ter uma identidade, a gente precisa estar imerso numa cultura. E sempre vai depender do olhar do outro. A narrativa a nosso respeito vai tornar esse processo identificatório de natureza social, tá? Porque é o outro que diz quem eu sou. E é mesmo, se você olhar no olho do outro, quem que você vê lá dentro? Você. Então, o outro me vê e me sanciona e me diz quem eu sou. O adolescente teve uma ruptura nessa narrativa. Vai complicar.
E aí, gente, como é que fica essa questão da responsabilidade da vida adulta, da responsabilidade social, se eu não pude fazer as experiências básicas do meu crescimento, que a gente só pode fazer em casa? O que é certo, o que é errado, a briga entre os irmãos, tudo isso a gente só pode fazer em casa. É muito complicado que isso seja vivido dentro de um abrigo. Bom, e aí, quando eu formo a minha identidade, eu vou pensar agora na minha autoestima. Então, a autoestima, segundo Einstein, é uma experiência íntima, é o que penso e que sinto sobre mim. Agora não depende mais da narrativa do outro, agora é minha autoestima, tá? O outro me colocou até aqui e formou minha identidade. E agora, o que eu penso de mim? Eu penso que o outro tem razão ou eu penso que não? Como que é isso? E eu vou formando a minha autoestima. E a autoestima, ela é o sistema imunológico do psiquismo. Né? Se eu acho que eu sou boa aluna em matemática, então eu vou encarar o professor e vou dizer, o senhor me deu uma nota que eu não concordo. E aí o professor pode ter se equivocado mesmo, ou não. Tá? Se eu sou boa aluna em português, eu vou fazer a mesma coisa, porque a minha autoestima em relação à minha escolaridade é muito boa. Agora, o adolescente abrigado, ele acredita no amor dos outros? Muito difícil. Não estou dizendo que não exista, não. Tá? Se afeiçoa por um professor que fica com ele muito tempo e tal, mas é muito difícil ele acreditar que é amado. E aí o que pode acontecer com ele? Ele mesmo constrói histórias e se discrimina, ele se exclui. Então, vai ter uma festa no abrigo. Quem jogar bola melhor vai jogar vai comer sorvete, sei lá. E aí ele fala, eu nem vou, porque eu não vou jogar bola melhor mesmo. Eu sei que eu sou perna de pau, eu nem vou. Então a autoestima, ela é uma experiência afetiva e cognitiva. E ela vai regular o nosso campo emocional, evitando emoções negativas. Vamos lá. Tudo isso para chegar na depressão e ver como que uma autoestima baixa pode deprimir um adolescente abrigado. Segundo o DSM é o diagnóstico, o Manual de Diagnóstico Estatístico de Doença Mental. Ele custa muito para mudar, mas como os médicos começaram a estudar as questões do espectro autista, e essa coisa do autismo é muito interessante também, eles precisaram mudar e eles incluíram muitas coisas sobre a depressão do adolescente também. Inclusive, a média de suicídio no estado do Rio é a maior do Brasil, tá? Que é quando a depressão leva ao suicídio. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta, porque nem sempre o suicídio é uma coisa fácil de determinar. Muitas vezes, suicídio em criança e adolescente parece acidente. Você não consegue saber que foi suicídio. Parece que foi um acidente, e não foi. Então, vamos lá. Bom, aí você vai estudar a depressão, o que difere a depressão é duração, tempo de repetição, etc. Porque é diferente, gente, olha só. Você teve uma notícia ruim, não passei no concurso. Você vai ficar triste, muito triste, você pode ficar triste 2 semanas, mas isso não é depressão. Depressão é quando, sem motivo nenhum, você fica muito triste. Freud chama isso, faz uma diferença chamando de luto e melancolia. Se eu tive uma perda, eu estou de luto. E se eu não tive perda nenhuma, estou triste, isso é melancolia, isso é depressão. Agora, tem uma forma de depressão, que é a distimia, que ela não se apresenta claramente como tristeza. Ela se apresenta como irritabilidade. Algumas pessoas são o mal-humorado crônico, sabe o mal-humorado crônico? Ele é doente, ele precisa de remédio, ele precisa de terapia. Ele está deprimido e não sabe. Sabe o reclamão? Que o dia amanhece lindo e fala que droga, podia chover, essas plantas estão morrendo.
né? Bom, poxa, ou então começa a chover e fala que droga, justo hoje que eu pensei na praia chove, oh meu Deus, tirei folga para fazer o quê? Então, essas pessoas também estão doentes, elas têm distimia, que é uma vertente da depressão, tá? E quando o adolescente apresenta isso, no abrigo ninguém vê não. É preciso um olhar muito esperto, né, de especialista, para ver. Isso não é assim, ele não é mal-humorado, ele está precisando ir a um psiquiatra, ir a um psicólogo, e está precisando da gente ouvir o que tem esse adolescente. Em casa, você observaria, esse adolescente está diferente, ele não era assim antes, o que está acontecendo com ele? Você tem que observar, porque aparecem muitos sintomas, né? Alteração do apetite, alteração do sono. Na depressão, eles falam que a gente tem uma insônia entre 4 da manhã e 3 da manhã, e não dorme mais, eles chamam de insônia terminal. O adolescente tem isso, e aí fica fritando na cama, porque no abrigo não pode chamar ninguém, não pode fazer nada, tem que ficar quieto lá. Uma coisa muito importante é o sucesso na vida escolar. Quando o adolescente consegue bem numa matéria, isso melhora a autoestima dele, isso salva ele da depressão, tá? Inclusive para adotar, né? Uma das perguntas que os adotantes costumam fazer na adoção tardia, como é que são as notas dele? Nós agora não vamos mais nos preocupar com isso quando formos adotar adolescentes, porque nós estamos num estado que a educação não é privilegiada, então nota nós não vamos perguntar. Se ele conseguiu ir à aula 3 dias esse ano, fala, parabéns, meu filho, você é muito paciente, você conseguiu. Então, a competência social, né? Todo mundo quer ser o mais popular, quer ser o melhor, e o envolvimento nas atividades extracurriculares, tá? Quando você pratica esporte, quando você tem um grupo religioso que faz caridade, tudo isso a gente precisa estimular que o adolescente faça. Agora vamos ver a relação entre autoestima e depressão. Então, gente, olha só. Isso de você se autodepreciar, quando a sua autoestima é baixa, você se autodeprecia, você vai acreditando que você é inútil. Quanto mais baixa a autoestima, maior a possibilidade do adolescente deprimir. Crianças e adolescentes em instituição terão maiores possibilidades de acometimentos depressivos. Olha só, a minha tese de doutorado é autoestima e depressão em adolescente abrigado. Eu pesquisei Barra Mansa, Volta Redonda, Itatiaia, Floriano, Pinheiral, Barra do Piraí, Valença, onde eu encontrei meu grupo para pesquisar. Foi na virada das eleições passadas. Eu não sei, eu não estava medindo essa variável, eu não sei se ela teve uma interferência. Todos os adolescentes estavam deprimidos. Todos. Nem todos tinham uma autoestima baixa. Então a autoestima estava legal, estava boa, não estava alta, mas estava na média, mas todos os adolescentes tinham uma tristeza para contar. Todos. E o mais triste, gente, a vergonha. Eu fiz amizade com uma menina que agora o pai saiu da cadeia e conseguiu a guarda dela de novo, ela está morando com o pai. A Jennifer vai fazer... Ela faz aniversário no mesmo dia que eu, 15, 16, 17. Ela vai fazer 17 anos. E a gente ficou amiga, assim, imagina. Porque o psicólogo de instituição, ele não faz a mesma coisa que o psicólogo clínico. A gente entra lá e quando a gente usa a parte clínica que a gente conhece, a gente apaga incêndio. Porque a gente, né, Fabiana? Dentro de uma instituição, a Fabiana é psicóloga também, então, dentro de uma instituição não é esse trabalho de ouvir, claro que você ouve também, mas é um pouco diferente. Então, ela falou para mim assim, olha só, tia, eu gosto de estudar,
mas eu não consigo fazer trabalho em grupo. Por quê? Porque ou eu tenho que ir para a casa das minhas amigas, ou eu tenho que trazer as amigas para minha casa. Mas como que eu vou trazer as amigas para onde eu moro? Eu moro num abrigo. Ah, mas aqui você fala com a diretora, ela providencia um lanche, ela vai tratar muito bem suas amigas. Tia, e a vergonha de contar na escola que eu moro aqui. E eu não vou na casa delas, porque a mãe delas vai perguntar quem é minha mãe. E o que eu vou dizer? Eu não posso dizer isso, eu tenho muita vergonha. E eu medi essa coisa da vergonha, e eles têm mesmo muita vergonha. Então, a definição de vergonha, né, ela é um sentimento de inadequação pela condição mesma do abandono primordial, podendo ir até o máximo do sentimento de humilhação. Humilhado eu também não vi nenhum, não, mas vergonha tem, tá? E aí, esses sentimentos vão baixar a autoestima e contribuir para a depressão. Olha só, o preconceito, né? Vergonha e preconceito. Não adianta, né? Todos nós temos algum preconceito. Estamos aqui fazendo um esforço danado para diminuir cada vez mais os preconceitos que nós temos, mas algum nós temos. E negar isso é bobagem, porque você nega e não resolve, né? A melhor forma de você acabar com um problema, resolver um problema, é encarando esse problema de frente. Se você vai ter no peito, eu não tenho preconceito nenhum, não é verdade. O Brasil é preconceituoso. Nós vivemos num país com muito preconceito. Vamos aqui pensar quais os nossos e tentar mudar. Então, mas quando você mora num abrigo, o preconceito, você é visto pelos teus colegas de escola, segundo eles, como uma pessoa de segunda categoria. Não é uma pessoa que tem pai e mãe, não tem uma mãe que vai lá brigar com a professora se a nota foi baixa, ou é chamada para resolver um problema, né? Tem um problema na escola, ou vai a psicóloga, ou vai a assistente social, ou vai a diretora, cada hora uma para conversar. Não é a mãe, não é a avó, não é a pessoa que cria. Então, vamos, a definição do Alport é o sentimento ou atitude hostil direcionada para uma pessoa só porque ela pertence a um grupo em que eu na minha cabeça maluca, atribuí qualidades questionáveis. É uma antipatia baseada em generalização, é falha e é inflexível. Pode ser sentida ou expressa e dirigida para um grupo ou para um indivíduo, tá? A situação de acolhimento vai conferir aos adolescentes, portanto, uma identidade social que potencialmente marca como diferentes perante a sociedade. Tá? É diferente. Uma vez nós recebemos um telefonema e ganhamos passar um dia na... Esse resort que tem na Bahia, que tem em Angra, Mediterrâneo, com todas as crianças do abrigo. Mas óbvio que o Mediterrâneo esse dia estaria fechado só para eles. A diretora do abrigo, muito sensível, falou: não, eu só vou no dia que puder todo mundo. Eles não vão ver como é que são as pessoas que frequentam lá? Vai ser só para eles? Não. Aqui tem clube, aqui em Barra Mansa tem clube que me deixa levar na piscina, obrigado, tchau. Ela de uma sensibilidade, mas é isso. Fecharam, olha que gente boa do Mediterrâneo, fecharam o Mediterrâneo para um monte de pobrezinho obrigado. E é justamente a forma que a gente não quer que os outros os vejam, tá? Ai, vamos lá. Bom, acabou. Então, gente, olha só. Adoção muito além de um perfil. É claro que aquele bebê cor-de-rosa vai crescer, vai ter adolescência, vocês vão passar por tudo isso. Mas se vocês puderem pensar numa criança maior ou num adolescente, o seu Decebal Andrei é um senhor romeno, não sei nem se o seu Decebal está vivo. Alguém tem notícia do seu Decebal? Já deve ter morrido, né? O seu Decebal, aos 74 anos, adotou um menino de 14. E ele dizia uma coisa que eu acho mágica. Ele dizia assim: quando você adota um bebê,
você adota um filho que vai ou não ser seu amigo. Mas quando você adota um adolescente, você adota um amigo que vai ou não ser seu filho. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso. Agora eu queria ler para vocês um cartão postal que fizeram com um poema meu, que se chama O Filho Perfeito. Te imaginei sorrindo, te imaginei cantando, te imaginei chorando, chamando mamãe. Te imaginei os abraços, te imaginei os beijos, te imaginei ralhando, chamando mamãe. Te sonhei perfeito, altivo, elegante. Te sonhei seguro, inteligente, capaz. Te sonhei menino, te sonhei rapaz. Quando chegaste, ó maravilhosa realidade, burlamos a natureza e enfim éramos mãe e filho. Mas espera, te percebi de outra cor, te percebi estranho, te percebi de outra raça e tamanho. Te percebi com dor, te percebi diferente, te percebi carente e doente. Desse dia, filho, tu sabes. Já se passam vários anos e eu ainda bendigo humildemente a realidade que te trouxe. É que depois de tantas jornadas, para que algum som saísse dos teus lábios, o único que ouço é um grito, chamando mamãe. Obrigada. Alguém quer me perguntar alguma coisa, gente, por favor? Os pais que já têm filhos biológicos e decidem adotar, porém esses filhos ainda não chegaram na adolescência, nas tais crises e tudo, foi super explanatório, foi... Já sabe o que você vai viver. Na sua vasta experiência, como que você vê a influência da internet? Esses meninos têm acesso à internet? O que a internet representa para os meninos? O que isso pode ter risco? Qual é a sua opinião? Hoje a gente vive essa era. A pergunta dele é muito interessante, mas isso é uma coisa abrangente para todos os meninos, para todas as crianças e adolescentes. Tudo na vida tem que ser dosado. A internet com exagero é ruim, mas comida com exagero também é ruim. Dormir demais também é ruim, tá? Agora, eles são adolescentes, eles querem. O acesso deles está restrito, porque o abrigo não pode botar Facebook para todo mundo, não pode. Mas eles pedem, os presentes que eles pedem para o juiz é iPhone. O senhor me dá um iPhone? O senhor me dá um smartphone? Porque é o que eles querem. Agora, vai ter que usar o 3G, porque internet no abrigo é difícil até para a gente trabalhar. Tem o computador, você não consegue entrar, você tem que ir para outro lugar entrar. Alguns abrigos até tem, mas tudo que é muito, gente, tudo que é muito é prejudicial. Tudo tem que ter regra, tudo tem que ter regra. Gostaria de saber o que é feito com o jovem que não é adotado até os 18 anos. Muito bem. Realmente, a data de abandonar o abrigo é 18 anos. O que os abrigos têm feito? Tem dado uma capacitação. Vai se observando a tendência dele, tá? Porque no abrigo de Volta Redonda, na Fundação Beatriz Gama, eles têm uma padaria. Montaram uma padaria lá dentro. E fazem pães e biscoitos deliciosos. Eles vão vendo a tendência, tá? E vão trabalhando. E aí, em geral, a gente arruma uma casa para eles morarem, tá? Ele vai trabalhar, vai pagar aluguel. Aliás, você está falando isso, semana passada eu fiquei sabendo de um menino, esse é um caso maravilhoso, tá? Porque ele estudou, e todo mundo gostava dele e tal. E fiquei sabendo que o último prefeito, sem ser esse agora o outro, deu uma casa para ele. Ele fez 18 anos, ele continuava estudando, ele arrumou um emprego no fórum e ganhou uma casa. E agora nós ficamos sabendo que ele casou e tem um filho. Então eu tive essa notícia semana passada, fiquei super feliz. Falei, vou lá visitar. Esse é um caso. Esse é um caso. Mas em geral as pessoas acompanham, faz um acompanhamento
antes de sair. Não coloca na rua assim, não. Mas a sensação é essa mesmo, que vai abandonar. Mas ensina a menina a costurar, fazer artesanato. Se quiser estudar, vai estudar. Tá? Você quer perguntar? Doutora, a senhora que trabalha com essas crianças em abrigo, chegam lá nesses abrigos, nesses locais, crianças de várias idades. Como a colega que perguntou, umas chegam a sair com 18 anos. E nesse intervalo, umas chegam com 10 anos, vai sair com 18 anos. Qual é a expectativa que essas crianças estão lá nesse abrigo, elas têm de quem está aqui fora, esperando ser adotadas? Isso não é mais assim, tá? A pergunta que ele fez, assim, de um extremo sofrimento. O que a nova lei diz? Que uma pessoa só pode ficar abrigada no máximo 2 anos. De 6 em 6 meses, a gente faz uma revisão, a gente faz PIA, Plano Individual de Atendimento ao Pai, Plano de Atendimento Individual. A gente faz um relatório dessas crianças e vai para uma audiência com o juiz, isso é uma audiência concentrada. Muitas crianças saem ali. Outras ficam mais 6 meses. Mas o máximo que alguém pode passar no abrigo hoje é 2 anos. Então, quem está lá até 18, provavelmente entrou aos 16. Tá? Porque aí é uma idade difícil para adotar. Mas hoje a gente tem projeto de família acolhedora, que são famílias que ficam com as crianças em casa para as crianças não irem para abrigo. Aí essas crianças e essa família é trabalhada nesse período, ou essa criança ou adolescente volta para a família de origem ou é adotado. E a gente tem um projeto também de apadrinhamento afetivo. A gente não, o judiciário tem um projeto de apadrinhamento afetivo, que a pessoa pode apadrinhar financeiramente, pode apadrinhar com amizade. Tem uma série de modos de apadrinhamento. Então existem programas hoje que tiram a criança do abrigo, a criança ou adolescente do abrigo. É difícil implementar, a Barra Mansa está engatinhando, tá. Mas a gente faz o que pode, tá? Alguém mais? E o que acontece com os adolescentes que têm alguma deficiência quando eles completam 18 anos? Eu nunca vi um caso desse, mas é muito interessante. Antes de eu entrar no abrigo, tinha um rapaz que era paralítico cerebral e muito comprometido, tá? O que eu soube que aconteceu, isso foi antes de eu entrar para trabalhar, o que eu soube que aconteceu é que ele saiu do abrigo para outra instituição. Tá? Agora, isso vai depender muito da deficiência, porque tinha um menino que nasceu sem perna e com os dedos deformados. Ele tinha braço, mas os dedos eram deformados. E a forma como ele nasceu, não dava para colocar prótese. Não tinha coto para colocar prótese. Eu nunca vi ninguém catar no gol igual aquela pessoa. Ele voava, ele levantava da cadeira de roda e voava e catava no gol. E os meninos gostavam de jogar com ele no time porque ele catava no gol. Esse menino hoje trabalha num bar, tá? Então ele atende no bar porque ele se movimenta com a cadeira de roda. Intelectualmente ele também era muito limitado. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber, a partir do momento que você adota um adolescente, que é o tema principal hoje aqui, o adolescente, que tipo de informação esses pais que adotam recebem sobre o histórico desse adolescente, histórico, algum tipo de histórico familiar, algum tipo de histórico de doença, alguma coisa, porque às vezes você se depara com uma doença e você não sabe muito bem como lidar com isso, eu vou correr para o hospital, mas eu não tenho um histórico, e até mesmo familiar, né, para você entender melhor esse adolescente. Olha só, a sua pergunta é ultra importante. Algumas coisas o abrigo e o judiciário vai saber e vai passar para a pessoa que está adotando, outras não. Então, por exemplo, olha, esse adolescente que você está levando, o pai dele esteve preso e usava crack no momento que ele foi gerado. Então pode ser que ele tenha TDAH, tá? Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Tudo bem. Mas nós não temos, por exemplo, como saber se tem algum diabético na família. Ele não é diabético.
Tá? Então, o que o abrigo sabe, o abrigo informa. Tudo. O que o judiciário sabe, o judiciário também informa. Mas há coisas que escapam. Tá? Oi, é que você começou exatamente a palestra falando assim, eu sei que minha mãe se chama Maria e lava roupa, e meu pai se chama João e foi preso 2 vezes, enfim. Como é que você, enquanto psicóloga, avalia essa percepção do adolescente adotado enxergar nos pais adotivos pais de fato? Olha só, eu vou parafrasear o Dr. Perceval. Isso é um processo mais complicado do que uma adoção de bebês, tá? Então você vai ter que lidar no dia a dia até você se sentir mãe e ele sentir que você é mãe. É na troca. É na troca, mas o vídeo do Sávio antes, essa coisa do amor, essa coisa de você amar esse adolescente, de você querer bem, ninguém é imune a isso. Todas as vezes que você lança um olhar de amor para uma pessoa, essa pessoa percebe isso. Não tem aquela coisa assim de você encontrar alguém e falar assim, porque não vou com a cara daquela pessoa. Aí você não vai com a cara, você não chega a pé, sei lá por que você não vai, a pessoa... Mas quando você gosta, né? Ontem o meu filho e a namorada tem um casal amigo que tem um menininho de 8 anos e o menininho estava na minha casa esse fim de semana. E um moleque agitado, ansioso, ele fala com você assim, ó, engraçado moleque. E eu adoro criança, então eu dei um mole para ele, vamos jogar Uno? Vamos. Ele tinha 3 baralhos de Uno, gente. Eu joguei com ele 2 horas, e meu filho ficou com pena e falou, mãe, pode ir, eu jogo, aqui eu acabo de jogar. Um bolo de baralho de Uno, conhece esse jogo, Uno? Moleque bom. Enfim, aí eu fui deitar, já estava debaixo das cobertas, ele foi lá pro meu quarto bater papo comigo. Aí tá lá, você parece a minha avó. Eu falei, parece. Ah, tá. Aí daqui a pouco o menino olhou pra mim e falou assim, ô tia, você gosta de mim? Eu falei, gosto. E você gosta de mim? Ele falou, eu gosto. Ah, tá. Então quer dizer que eu posso vir aqui quando eu quiser? Olha, sabe, essas coisas vão acontecendo. Medo você tem que ter. Medo de qualquer coisa. Medo de avião, medo de adotar, medo de engravidar, medo de trabalhar num trabalho novo, medo de pegar ônibus em Niterói. O seu medo só não pode te paralisar. O medo te protege. Tá? Então você sentir medo é saudável, desde que esse medo não te paralise. Adotar o adolescente é muito diferente de adotar um bebê, mas é possível. É possível. Adotar uma criança maior, adotar um grupo de irmãos. Eu tenho um irmão que foi adotado aos 5 anos. E era aquela confusão com figura parental. O meu pai era o pai, era pai dele. Né? Ele já chegou com 5 anos. Mas a minha mãe era tia. E não adiantava, assim. Por exemplo, minha mãe falava, meu pai falava, ele vai, vou perguntar para a Márcia. Quer dizer, passava por mim a ordem. Tá? Então, assim, você não sabe o que eles estão pensando. Você não sabe por que ele te colocou naquele lugar. E você vai mudando isso. Você vai mudando com o teu olhar de amor, com o teu olhar de afeto, com a tua compreensão, porque adolescente, querida, você vai ter que compreender. Né? Todo, o biológico, o adotivo, do vizinho, você vai ter que compreender. Respondi? Obrigada. E vamos aproveitar que o João e o Ravoto Davi está aqui, chamar a Fabiana, que eles vão falar um pouquinho, rapidamente, o depoimento deles de pais adotivos. Nós adotamos uma adolescente de 11 anos, que viveu durante 11 anos, abrigo, rua, casa, abrigo, rua, casa. Porque na época não tinha essa lei da adoção, que deixa 2 anos, não é isso? Só que na época ela viveu 11 anos, então foram 11 anos, abrigo, rua, casa, abrigo, rua, casa. E quando ela chegou até nós, na nossa casa, nós tínhamos 2 filhos biológicos, a Jéssica tinha 11, né? Tinha o Lucas com 9 e a Leila com 7. E foi uma decisão da família, nós resolvemos adotá-la.
E assim, é um desafio, né? Porque assim, uma pergunta que eu sempre fiz para mim e até hoje eu não consegui responder. Porque a adolescência, como a Márcia colocou muito bem, é o momento que você tem de ir, né? Quando você tem uma criança, nasceu com você, tudo, chega na adolescência, ela tem que sair. E esse sair é o quê? Sair da relação com os pais e poder se identificar com um grupo, aí vem os grupinhos, isso é saudável. Ela precisa sair um pouquinho dos pais para poder se identificar e criar sua autoidentidade, a autoestima, essa coisa toda, a personalidade dela. E o adolescente que está no abrigo, ele chega na sua casa tendo que criar vínculo com você. Numa fase que naturalmente deveria o quê? Sair do vínculo para criar novos vínculos. Então é algo que é desafio também nesse sentido, porque ele precisa se vincular a você, mas ao mesmo tempo ele precisa desvincular para poder criar identidade. Então uma pergunta que eu nunca soube como fazer isso, né? Mas o dia a dia, né? Ser pai e mãe é dia a dia. Eles têm muito anseio de serem aceitos como filhos, né? O Decebal Andrei, uma frase dele que me marcou e que eu levo para mim, no livro que ele escreveu, a adoção tardia é você dar sem querer receber. Por quê? Porque é algo assim, a pessoa só dá o que pode, o que tem. E aquele adolescente que vem com muita rejeição, com muita dor, com muito abandono, ele tem que desconstruir para conseguir se encher e dar. E no núcleo de adoção tardia aqui do Quintal, nós pegávamos pessoas que adotavam crianças maiores e no início a gente falava assim, adoção tardia é como se fosse assim, um copo vazio e você tem que encher de água até transbordar para ele poder te devolver alguma coisa, porque relacionamento você quer receber. Ninguém aqui é santinho, eu só dou e não quero receber, não existe. Você se relaciona de amizade, você quer dar, você quer receber. No casamento você quer dar, quer receber. Nos filhos você quer dar, você quer receber. E o copo era vazio. Só que ao longo do tempo a gente foi percebendo que o copo não estava vazio. Na verdade o copo estava cheio de entulho, com muitos entulhos. Então a gente tinha que ajudá-los a tirar os entulhos, limpar o copo e começar a encher. Então a adoção tardia é isso. É você tirar os entulhos, é possível? É. Às vezes dói, mas é possível. Você tira os entulhos, limpa o copo e começa a encher, até transbordar. E é assim a gente conseguir receber um pouquinho do que a gente... Não é porque, eu estou dando, quero receber. Gente, relacionamento é isso. Ninguém pode falar que eu dou sem receber, não existe. Então você também quer receber. Receber o quê? Um pouquinho de amor. A gratidão faz parte. No relacionamento aqui, hoje, né? A Bárbara, em homenagem a mim, foi grata. Isso, todo ser humano gosta de ser, né, de ser grato e receber gratidão. Isso faz parte. Então não é porque é adoção, eu não vou receber, não. Nós também queremos gratidão, assim como também temos que ser gratos ao outro. Então, na adoção tardia, você tem que pensar nisso. Pensar que é possível, é um desafio, não é para qualquer um. Porque esse qualquer um é quê? Porque eles são bonzinhos? Não, é porque é um desafio, mas é possível. E esse relacionamento de pai e mãe com o adolescente vai ser construído dia a dia. Hoje a Jéssica tem 24 anos. Hoje eu percebo que ela agora consegue ter o pai como pai. Comigo foi mais fácil. Mas ela tem a ver com a história dela, a identidade materna passada, essa coisa toda. Mas hoje, há pouco tempo, ela falou comigo, mãe, hoje eu me sinto mais filha do meu pai. Falei, amém, que bom que você se sente mais filha do seu pai. Então isso é para sempre, isso não é uma coisa que vai ser instantânea, né? Sou pai, sou mãe. Né? É uma construção ao longo do tempo, mas vale a pena. É algo que eu já passei por muitas situações com a Jéssica e algumas pessoas já me perguntaram, você se arrepende? Não me arrependo. Não me arrependo. Passaria tudo de novo? Peço a Deus que não, porque doeu um pouquinho. Mas não me arrependo. Né? Ela é minha filha, hoje me deu um presente lindo, que é o meu neto. Né? E é possível. É só tirar os entulhos, pegar um bombril, dar uma limpeza boa e encher de água que vai transbordar. Tá bom? No grupo reflexivo. Adolescente
seguinte, todos serão, a menos que você adote uma criança com mais de 18 anos. Que aí não vai ser adolescente, já vai ser um jovem, já é adulto. Mas o mais difícil e o mais mágico e misterioso, ainda que a gente adote um bebê, é a gente continuar apaixonado por esse filho. Quando ele vai crescendo, depois que ele cresce, depois que ele se descola de nós. Então, é um desafio. Sabe, Fabiana, quando eu imagino a adoção tardia, eu acho que a dificuldade da adoção tardia, que você colocou aqui muito bem, eu acho que a gente nunca falou sobre isso, mas é justamente aquela criança que sai de um ambiente, de uma vida, de um passado, né, de um capítulo da sua vida não muito feliz, onde ela tem a consciência das marcas, né, dos acontecimentos daquele momento, e ingressa numa nova vida, começa a escrever um novo capítulo com pessoas desconhecidas, que ela não tem um vínculo. E justamente na adolescência você tem que criar o vínculo e ao mesmo tempo já não tem o cabimento de ver aquele adolescente comendo de boca aberta. Aí você fala, come de boca fechada. Não tem cabimento ele não saber fazer um dever de casa. Você fala, porra, você não está conseguindo fazer isso, sentar, fazer esse dever de casa? Porque de repente você estoura e fala. É uma época também dos limites serem mais definidos, né? Aquela coisa assim, não põe a mãozinha aí não, que não pode quebrar o bibelô da mamãe. Ou então você tirar o bibelô da mesa, porque é pequenininho. Então, essa necessidade de pontuar os limites, em contrapartida, a necessidade de formar o vínculo, criar o afeto, é um terreno difícil. Tem que ter realmente não só essa disposição de adotar, de querer ser pai e mãe, de amar. Tem que ter compromisso. E isso eu posso atestar que Fabiana e Jander tiveram, além do amor, o compromisso de serem pais. Porque a adoção é para sempre. Então, quem não tiver essa disposição, não parta para uma adoção tardia. Agora, eu ouvi da Márcia a história de uma devolução de uma criança pequena. 1 ano e meio. 1 ano e meio. A Márcia me contando, por incompatibilidade, né, de gêneros, ela não tinha como cuidar. Então, quer dizer, a pessoa tem aquele sonho e devolve. Ó, gente, essa criança está adotada e muito bem, tá? Eu já contei esse final da história, graças a Deus. Mas o que você teve que trabalhar com a equipe do abrigo, porque aquela criança que não foi, que ficou no portão com mamãe, cadê mamãe? E a mulher indo embora. Então, a adoção é algo muito importante. Mas é muito importante porque ela está nas relações, seja dos pais biológicos e seja daqueles que vão fazer a adoção propriamente dita. Está no nosso compromisso com o outro. E esse compromisso se torna maior ainda quando a gente decide se responsabilizar pelo outro, como pai e mãe. Tem uma responsabilidade ali. Não é só ir na festa infantil e levar no Campo São Bento. Existe um compromisso. Esses são os desafios. Eu quero parabenizar aqui a todos que souberam, né, e continuaram amando seus filhos, mesmo depois que eles cresceram. Porque aquela coisinha bonitinha, quando começa a fazer 5, 6 anos, já começa a ficar sem graça. E daqui a pouco, com 12, 13 anos, te respondendo, não fazendo as coisas que você quer. E aí? O que você vai fazer? Seu filho. Você tem que continuar apaixonado, transformar essa relação. Ana, Felipe, Tereza, Ângela, vem, Estela.
Rafael, e Gisele, que nós vamos entregar os certificados dos formandos, dos concluintes. Formandos é muito forte, né? E no final ainda vai rolar um parabéns para Gisele, que fez aniversário ontem, a nossa responsável pela busca ativa. Tratem de se habilitar rapidinho.